Segunda-feira, 19 de setembro, 25 anos sem Salomão Pavlovsky. O jornalista e empresário que fundou a TV Sorocaba SBT e as rádios Vanguarda AM e FM, aqui em Sorocaba, deixou um legado para a comunicação de toda a nossa região. Aliás, por falar em rádio, estamos no mês de comemoração dos 100 anos do rádio no Brasil. Vamos até a Rádio Vanguarda para falar sobre isso e lembrar do seu Salomão. Afinal de contas, Luiz Negrelli, foi aí na Vanguarda que tudo começou. Boa tarde. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. São datas marcantes aí para a comunicação de Sorocaba, para a comunicação da região. Como você disse, 100 anos do rádio no Brasil. Também essa data marcante dos 25 anos da morte do seu Salomão. Recordar a importância desse comunicador aqui para toda a região. E aqui na Rádio Vanguarda, logo que a gente entra, já dá para perceber a importância do seu Salomão. Aqui atrás de mim, vocês já estão vendo, tem várias imagens. Vou pedir para o Leandro mostrar um pouquinho para a gente, que são os registros de vários momentos marcantes da vida do seu Salomão, de momentos em que ele encontrou várias personalidades, presidentes da República. Inclusive, olha só, aqui na parte de baixo, tem as imagens de quando o seu Salomão se encontrou com a Rainha Elizabeth, quando ela visitou o Brasil, né? A gente acompanhou aí nas últimas semanas, né, o falecimento da rainha aos 96 anos. Seu Salomão esteve junto com ela quando ela chegou. Aqui tem alguns equipamentos também que o seu Salomão utilizava, né, tanto na rádio aí quanto nos trabalhos, nas reportagens que ele fazia, porque seu Salomão é realmente um comunicador nato aqui da nossa região, se destacou tanto no meio da rádio quanto da televisão. Aos 25 anos da morte do seu Salomão, que foi no dia 19 de setembro de 1997, mas ele nasceu em junho de 1924, filho de ucranianos, né? Já tinha aí uma presença na comunicação aqui da nossa região. E no ano de 1957 ele fundou a Rádio Vanguarda AM e no ano de 1978 a Vanguarda FM. Então a gente recordando aí os 100 anos do rádio no Brasil no último dia 7 de setembro, são datas bem marcantes e importantes para a nossa região. E depois, em 1990, seu Salomão cria a primeira emissora de TV aqui da nossa região, que é a TV Sorocaba. Quem está aqui com a gente hoje também é um convidado bem importante para recordar a importância do seu Salomão. É um dos grandes amigos dele, que é o Vanderlei Testa. Vou chamar o seu Vanderlei aqui para conversar um pouquinho com a gente. Um dos grandes amigos do seu Salomão, jornalista, publicitário. Vanderlei, hoje nós recordamos a memória do seu Salomão, que com certeza aqui para a nossa região e particularmente também para o senhor foi uma pessoa marcante, né? A vida do Salomão Pavlovsky, ela tem uma história muito fascinante. Fascinante em todos os sentidos. Ele, como menino, 12 anos de idade, ele veio de Inhaúma, na região do Rio de Janeiro, onde ele nasceu, para vir morar em Sorocaba. E ele teve na vida dele muitos desafios na infância dele, né? Sendo, inclusive, tendo até atuado como entregador de jornal. Salomão, na minha vida, ele é um ícone. Salomão, na minha vida, é um mestre, é um amigo, é um pai, é uma pessoa que eu guardo no coração, lembro dele sempre. Em 1970, quando eu estava já na área de comunicação social, eu comecei a ter contatos profissionais com o Salomão. E de lá até o seu falecimento, eu tinha assim, uma ligação muito afetiva de pessoa, como ser humano e como profissional. E eu fui aprendendo muito com ele, eu conversava muito com ele e ele me ensinou muito, principalmente na área que eu atuava e continuo atuando como publicitário. Luiz. O Barazal está lá no estúdio participando com a gente. Você tem uma pergunta, Barazal? Pode falar. É só para dizer que para nós é realmente um sentimento de lembrança nesta data onde lembramos a morte de Salomão Pavlovsky, 25 anos sem Salomão. E ao lembrar de tudo isso, a gente precisa ressaltar o legado que ele deixou. E eu queria que você conversasse com o Vanderlei Testa aí sobre isso, porque o seu Salomão era um visionário, ele transformou a comunicação aqui no Brasil.
trouxe a FM para a cidade quando nem rádio de frequência modulada tinha, né? Ou seja, corajoso, estava à frente do seu tempo. E eu queria que você conversasse com o Vanderlei Testas, por exemplo, quando trouxe a TV Sorocaba, a cidade precisava de uma emissora de televisão para se desenvolver. Não tinha quase nada aqui na cidade de Sorocaba. Aí vieram as rádios, veio a TV e aí sim a cidade se desenvolveu, claro, com seus também pontos positivos. Mas a TV e as rádios colaboraram com esse avanço. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse sentimento, sobre essa personalidade de ser um visionário, estar à frente do seu tempo, junto ao Vanderlei Testa, que tanto conheceu o seu Salomão. Certo. Vanderlei, o Barazal está comentando sobre o seu Salomão ser um visionário aqui da região, porque ele trouxe a rádio, a televisão em momentos importantes para a comunicação aqui da região. De fato, ele era um homem à frente do seu tempo, pensando já na comunicação, no desenvolvimento desses veículos aqui para a região, né? Então, o Salomão Pavlovsky, na minha opinião, e eu tenho certeza que é a opinião de todos os profissionais, das autoridades, que aquelas pessoas que acompanharam a vida dele, ele era uma pessoa ímpar, uma pessoa assim incomparável. Sinceramente, ele como ser humano profissional, ele deixou um legado para a história de Sorocaba na área da comunicação que não deverá ser apagada jamais. E seria assim de muito valor, de muita importância que as faculdades de comunicação colocassem aos seus alunos, os jovens alunos, a vida do Salomão dentro desse aspecto da comunicação em Sorocaba. Nós temos o Salomão como um ícone no rádio de Sorocaba, através da Rádio Vanguarda, né? E na televisão, através da TV Sorocaba SBT. Salomão, para o Brasil, ele deixou também marcas assim, pela sua ousadia, o seu exemplo, o seu profissionalismo, o seu conhecimento, né? Ele foi uma pessoa assim que ele deixava, aonde ele ia, ele deixava a sua marca pela sua ousadia, pelo seu ímpeto, né, de dar o furo de reportagem. Então, eu considero na história de Sorocaba, dentro inclusive agora dos 100 anos do rádio no Brasil, a história da Rádio Vanguarda, esse legado que ele deixou através da Cecília, da Tânia, da Dona Meire, né, que continuam esse trabalho maravilhoso que ele construiu, esse alicerce que ele colocou, né, essa semente que ele colocou, e hoje nós vemos essa semente crescer, uma árvore que dá frutos, né, como nós estamos aqui nessas instalações modernas da Rádio Vanguarda e o novo prédio da TV Sorocaba, lá no alto da Boa Vista, que é um símbolo para a cidade. Então, eu quando vejo tudo isso, eu vejo a imagem do Salomão se perpetuando, né, através de suas gerações de netos e de pessoas que vem construindo a comunicação de Sorocaba. Vanderlei, tá certo, obrigado, viu? É o que eu estava comentando aqui, Barazal, com o Vanderlei. São tantas histórias, né, seu Vanderlei? Se a gente fosse trazer tudo aqui, iriam horas, né, para a gente poder relembrar na importância do legado do seu Salomão. Fica então aqui o nosso registro desse personagem muito importante da comunicação, hoje completando 25 anos do falecimento, nesses 100 anos da presença da rádio aqui no Brasil. Volto com você, Barazal. Obrigado, Luiz. Luiz Negrelli ao vivo com a gente da Rádio Vanguarda. É realmente uma história muito bonita que inspira a todos nós todos os dias. E parabéns também aos apaixonados, os trabalhadores, os profissionais que atuam no Rádio do Brasil. 100 anos neste mês de setembro do Rádio no Brasil.